E aí, my people, tudo beleza? A nossa videoaula de hoje de termodinâmica será sobre as propriedades das substâncias puras e como elas se comportam durante os processos de mudança de fase, conforme mostrado nesse vídeo, em que ocorre a evaporação, que é a mudança do estado líquido para o gasoso, e também podemos verificar a condensação, que é a mudança da fase gasosa para a líquida. Nós também temos a solidificação, que é a passagem da fase líquida para a fase sólida. E temos ainda a sublimação, que é a mudança de fase do sólido para o gasoso sem passar pela fase líquida, ou seja, ele sai da fase sólida diretamente para a fase gás. Mas, para entender melhor esses comportamentos, é preciso definir primeiro o que é uma substância pura. Uma substância pura é aquela que tem a mesma composição química em toda a sua extensão. Logo, uma substância pura não precisa ser constituída por um único elemento. Pode ter mais de um elemento, desde que a sua composição naquela fase permaneça constante, como é o caso do ar, composto por vários gases que possuem a mesma composição em toda a sua extensão. Já nesse exemplo da água e do óleo, temos duas fases líquidas imiscíveis. Logo, não podemos dizer que esse copo contém uma substância pura, uma vez que a composição não é homogênea ao longo de toda a sua extensão. Mas, quando temos uma mistura de duas fases ou mais, como é o caso da água líquida e o gelo, a água no estado sólido, podemos dizer que essa mistura é uma substância pura, pois ambas as fases têm a mesma composição química, diferentemente do que ocorre nesse processo de destilação. Ao analisarmos apenas a fase líquida, podemos dizer que essa fase é uma substância pura, mas quando analisamos a fase líquida em equilíbrio com o vapor, a composição do vapor não é a mesma da fase líquida, e isso é perceptível ao observar que a substância que se condensa é incolor. Logo, a composição do vapor é diferente da fase líquida. Vamos agora falar sobre as fases de uma substância pura. Como já sabemos, nós temos o sólido, líquido e gasoso. Em cada uma dessas fases existem diferentes tipos de ligações intermoleculares. No caso do sólido, essas ligações são mais fortes devido à curta distância entre as moléculas. Já na fase líquida, a distância entre as moléculas sofre um ligeiro aumento quando comparado à fase sólida. E essas forças intermoleculares são mais fracas, porém mais fortes do que na fase gasosa, em que as moléculas estão distantes umas das outras e se movimentam de forma aleatória, fazendo com que a fase gasosa possua um nível de energia mais alto do que as outras fases. Todas essas interações moleculares em cada uma das fases e nas transições exercem influência direta em propriedades como volume específico e energia interna, por exemplo. E por falar em propriedades, quantas propriedades são necessárias para definir o estado de uma substância? Isso pode ser respondido fazendo uso da regra das fases, como mostra essa equação, em que temos que F é igual a 2 menos π mais N, sendo que F é o grau de liberdade, π representa o número de fases e N representa o número de componentes. Mas antes, vamos fazer uma analogia ao grau de liberdade lá da estatística, o N-1. O grau de liberdade significa o número de combinações ou escolhas que você pode fazer de forma independente. Vamos a um exemplo. Digamos que temos um grupo de 3 pessoas e cada uma delas só pode escolher um desses 3 itens, A, B e C. Assim, N é igual a 3. Temos que 3 menos 1 dará um grau de liberdade de 2, ou seja, 2 pessoas poderão fazer escolhas de forma independente. A primeira pessoa tem 3 opções de escolha e opta pela B. Já a segunda pessoa tem 2 opções de escolha e opta pela C. Resta assim apenas o item A para a terceira pessoa, pois não há mais liberdade de escolha para essa pessoa. Analogamente, pode ser feita uma comparação desses 3 itens com as 3 variáveis intensivas: pressão, volume específico e temperatura, que são utilizadas para definir o estado de uma substância juntamente com a composição molar. Digamos que um sistema tem apenas uma única fase e um componente. Logo, o grau de liberdade ficará 2 menos 1 referente ao número de fases, mais 1 referente ao número de componentes, o que dá um grau de liberdade igual a 2. Isso significa que são necessárias apenas 2 variáveis intensivas para definir o estado de uma substância pura em uma única fase.
Logo, eu posso escolher duas variáveis entre pressão, volume e temperatura, podendo ser a pressão e o volume, a pressão e a temperatura, ou o volume e a temperatura. E com isso, surge uma pergunta: seria possível utilizar a energia interna específica, a entalpia específica e a entropia específica para definir o estado de uma substância pura? A resposta é sim. Vários exercícios podem ser resolvidos desta forma, mas na prática, as variáveis intensivas utilizadas são as mensuráveis, que nesse caso são a pressão, temperatura e volume específico. Bom, vamos ver agora qual o comportamento da água a 1 atm contida em um recipiente cilindro-pistão operando a pressão constante, ou seja, vamos ver como a temperatura e o volume específico da água se comportam durante a mudança de fase do líquido para o vapor. Essa linha amarela representa uma isobárica, ou seja, em qualquer ponto dela a pressão é a mesma, que nesse caso é de 1 atm. Digamos que a água dentro do cilindro está a 20 graus Celsius, ou seja, está na fase líquida, como todos nós já sabemos, e essa fase é chamada de líquido comprimido. Vamos verificar o que acontece ao fornecer calor ao cilindro-pistão a uma pressão constante até o ponto 2, que está a uma temperatura de 100 graus Celsius. Mas, a 100 graus Celsius e 1 atm, em qual fase a água está? Ela pode estar tanto na fase líquida como na fase vapor, ou em equilíbrio com o líquido vapor. Vamos entender o que significa esse patamar constante. Inicialmente, nós temos esse ponto 2, que representa o ponto de líquido saturado, que é aquele líquido que está prestes a evaporar totalmente se a temperatura conseguir aumentar um cabelinho de sapo, ou quando a primeira bolha surge. Ao continuar fornecendo calor, parte do líquido irá evaporar, fazendo com que haja a existência de duas fases em equilíbrio. E por mais que seja fornecido calor, a pressão e a temperatura permanecem constantes durante a mudança de fase ou durante a região de saturação. Assim temos que o ponto 3 recebe a denominação de líquido e vapor saturados. Continuando ainda a fornecer calor até chegar no ponto 4, verificamos que todo o líquido da mistura evaporou. Temos assim o ponto de vapor saturado. Ao aplicarmos a regra das fases dentro da região de equilíbrio líquido-vapor, duas fases e um componente, o grau de liberdade nesse caso é igual a 1. Logo, quando o fluido está na região de saturação, basta apenas conhecer a temperatura ou a pressão de saturação. Continuando a fornecer mais calor até o ponto 5, temos o ponto de vapor superaquecido. Vamos agora resfriar esse sistema, retirando o calor, é lógico, e retornar até o ponto 4 para entender melhor o que é e quando ocorre o ponto de vapor saturado. Assim, ao resfriar esse cilindro-pistão, verificamos a primeira formação da gota de líquido a se condensar quando chega no ponto de vapor saturado, que é aquele vapor que está prestes a se condensar totalmente se a temperatura conseguir diminuir um cabelinho de sapo. Foi possível observar que a temperatura do fluido a pressão constante aumenta com o volume específico, exceto na região de saturação, que por mais que seja fornecido ou retirado o calor durante a mudança de fase, a pressão e a temperatura permanecem constantes. Vamos agora analisar o comportamento da pressão em função do volume específico, a temperatura constante, durante a mudança de fase do líquido para o vapor, em que temos o ponto 1, líquido comprimido, ponto 2, líquido saturado, ponto 3, líquido e vapor saturado, ponto 4, vapor saturado e o ponto 5, vapor superaquecido. Nesse diagrama, é possível observar que a pressão aumenta à medida que o volume diminui em um processo a temperatura constante, exceto para as regiões de mudança de fase, em que a pressão e a temperatura de saturação permanecem constantes. Voltando ao diagrama de temperatura e volume durante a mudança de fase de líquido para vapor ou vice-versa, calor é adicionado ou retirado do sistema, e esse calor pode receber a denominação de calor sensível ou calor latente. O calor sensível é aquele em que, ao ser adicionado ou retirado do sistema, ele promove a mudança de temperatura. Já o calor latente é a quantidade de calor relacionada à mudança de fase, ou seja, qual a quantidade necessária de calor para ser adicionada ou retirada durante um processo de mudança de fase. Então é isso, my people. A nossa videoaula de hoje fica por aqui. Até a próxima!